tenta iniciar mesmo assim. Pronto, tá gravando. Pronto, né? agora sim, beleza. Tchau, Pronto, já temos quase 100 pessoas aí. E aí, quem chegar atrasado vai ter que se esforçar um pouco mais para pegar o conteúdo no ar. Bem, pessoal, a gente vai falar aí da osteopatia, no tratamento das disfunções de ombro. Como eu estava falando para o Felipe, vamos entregar muito ouro aqui hoje. Vamos ver o que a gente tem planejado para essa aula já já. Essa aula está sendo realizada com a idealização do Instituto Físio, um instituto muito inovador. Depois, no final, a gente pode abrir aí também para falar um pouquinho. Dá para acompanhar aí também no WhatsApp, né, no Instagram. E agora também tem um grupo novo de Telegram, que eu acho muito melhor o grupo de Telegram. Então, mais fácil da gente conseguir conversar, da gente conseguir interagir. Apoio também da IARC Cursos, do Felipe aí que está vos falando, e da Physiolife, que é a responsável pelo curso em Fortaleza. Essa turma que eu fui convidado para acompanhar, para dar aula, certo? Então, pessoal, o que a gente vai falar? Quando a gente vai falar sobre osteopatia, a gente logo lembra desse cara que é o criador da osteopatia, Andrew Taylor Still. Essa foto dele aí é bem clássica. Eu acho que já foi falado um pouquinho da história da osteopatia, não vou adentrar nesse assunto, mas por que eu lembrei muito dele? Lembrei muito do Still porque, simplesmente, num determinado momento, a gente fica meio perdido por onde começar. E aí eu vou começar como manda o figurino, começar pela parte estrutural, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a parte visceral e, se der tempo, a gente fala também sobre a parte somática. A gente pensa na osteopatia mais de uma forma filosófica, o nome osteopatia como uma forma filosófica. Afinal de contas, o Still ele deixou mais do que uma matéria a ser ensinada, ele deixou uma filosofia. Ele pensou na osteopatia em contrapartida, por exemplo, da medicina alopática. O que é medicina alopática? Alopatia. Alo significa trazer elementos externos para tratar o corpo, para tratar as patos, as doenças. Então, a alopatia pega elementos químicos, né, uma indústria farmacêutica, a alopatia é a medicina tradicional, e trata elementos do corpo. Já a medicina osteopática, como é conhecido também em alguns lugares, não vou entrar tanto nesse mérito, a medicina osteopática ela usa elementos do corpo para tratar o próprio corpo. Muito provavelmente, alguns dos pensadores da osteopatia que estão aqui fazendo parte ainda da Terra junto conosco, não vou citar nomes, mas existem grandes pensadores da osteopatia. São pessoas que têm cursos na área e acabam que não adentram, não jogam suas técnicas dentro da osteopatia. Mas a tendência é que, quando eles vierem a fazer a passagem, que o tempo rolar, do mesmo jeito que as ideias de Sutherland já entraram na osteopatia, que as ideias de Little John entraram na osteopatia, essas outras ideias de Barral, de Busquet, de outras centenas de osteopatas, de bons osteopatas, vão entrar na osteopatia. Afinal de contas, a gente tem que pensar na osteopatia por esse lado filosófico. E tudo que utiliza o próprio corpo para tratar o próprio corpo, teoricamente, é osteopatia. E a gente vai partir, então, desse princípio. Vamos falar hoje sobre o tratamento de ombro. Então, vamos lá. Essa aqui é uma figura que todo mundo já conhece. Botei justamente só para ilustrar. A gente tem aí, lembrando que a articulação do ombro também é composta, tá certo? Pela articulação da clavícula, da costoclavicular, da esternoclavicular, da cromoclavicular, do húmero e da escápula lá atrás. Então, todo esse complexo aqui é a articulação que forma o ombro. E a gente vai falar aqui especificamente, por exemplo, agora, do húmero com a escápula. Pessoal, é um erro muito grande que se comete. Já vou falar logo o primeiro erro, que é para que as pessoas deixem essa ideia de lado. A articulação glenumeral, ela não é uma articulação de fechadura, como você imagina. Ela não é uma articulação que funciona assim, desse jeito. Não funciona assim. A articulação, ela, na verdade, se você for imaginar o húmero, está lá,
no localzinho dele. Quando ele vai subir, a articulação ela não gira em torno de um eixo só. Quando você vai subir, ela gira para baixo e vai acompanhando o movimento subindo. E se você for descer de novo, essa articulação, ela roda para cima e depois completa o seu movimento. Ou seja, ela não funciona só com a chave fechadura, ela também tem um movimento de rolagem. E isso é absurdamente importante para a compreensão da osteopatia. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro, porque as pessoas imaginam que a articulação glenumeral ela funciona como uma fechadura, e não é. E isso vai mudar toda a perspectiva de tratamento, absolutamente toda. Do mesmo jeito que quando ela roda para baixo, o ombro vai para cima, e quando você roda para cima, o ombro vai para baixo, você pode testar isso, né? A gente tem a liberdade de movimento. Quando o ombro vai para trás, ou seja, quando você vai fazer uma extensão do ombro, a articulação extrusa para frente. E quando você vai fazer uma flexão do ombro, a articulação roda para trás. Então, esse mesmo cara que é dono dessa imagem aqui que a gente projetou, a primeira imagem que vai ilustrar nosso, ele fez essa outra imagem e ele mostrou um resumo basicamente de tudo que a osteopatia fala sobre a articulação glenumeral. O ombro ele não pode ser confundido com uma fechadura, né? O ombro ele não gira em torno de um mesmo eixo. Essa imagem é de um cara chamado Capandi e lá em cima ele está mostrando, ó, que existem centros instantâneos de movimento. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que para cada fase do movimento do ombro existe um eixo de movimento. E por que isso aqui resume toda a osteopatia? Simplesmente, pessoal, a osteopatia, na osteopatia a gente acredita nos micromovimentos. E esses micromovimentos, se um micromovimento desse estiver travado, por exemplo, se um eixo desse estiver travado por algum músculo, ele simplesmente não vai gerar um movimento como o movimento deveria acontecer, não vai ser um movimento fluido, não vai ser um movimento dinâmico. Isso aqui já diz muita coisa do nosso curso, da nossa aula de hoje. Então, assim, você não pegou absolutamente nada da aula todinha e guardou essa imagem aqui, guardou que o ombro ele tem vários eixos de movimento, você já pode dizer que aprendeu muita coisa. Porque a partir disso aqui, a gente vai pegar na articulação, a gente pega na articulação, vamos dizer que aqui seja o ombro, a gente pega na articulação, o osteopata pega na articulação e avalia os movimentos anteriores, posterior, superior e inferior, bilateralmente. Você avalia no ombro bom do paciente e avalia no ombro ruim. Quando você vai tratar um paciente que está com os dois ombros ruins, você já tem que ter uma experiência clínica boa, porque você tem que conhecer o que é um movimento saudável para, a partir do movimento saudável, você imaginar o que está com problema, né? Um dia desses eu peguei um médico, inclusive, um paciente meu, ele chegou no consultório, ele tinha já as duas clavículas com deformidade, porque ele não conseguia tempo na vida corrida dele para se tratar, então foi jogando para frente, e as duas clavículas já estavam apresentando a forma de garra, aquela forma já bem patológica, e o tratamento dele acabou que foi bastante difícil, porque a integridade desses eixos articulares, eles já estavam comprometidos há muito tempo, há muitos anos. Pelos cálculos dele, que a gente fez ali rapidamente, há mais de 20 anos. Então, você imagina esses eixos de movimento aqui bloqueados por 20 anos. A pessoa não consegue mexer o ombro por 20 anos. Você tem aquele movimento totalmente limitado. Passou, você tem dor. Se passou, você tem dor. Então, a pessoa já recua, aquele bloqueio antálgico. Então, entendendo isso aqui, pessoal, a gente consegue ver aqui, essa visão é uma visão superior. Então, o osteopata, ele bota aqui os dedos, nessa região e empurra, simplesmente, vamos dizer que aqui está essa figura que eu estou mostrando para vocês. A cabeça do húmero, a gente pega na cabeça do húmero e afasta para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, em todas as direções, e tenta encontrar bloqueios
de movimento, certo? E a primeira dica que eu posso dar prática para quem já estiver aí começando, que quer aprender alguma coisa para começar a tratar, sei lá, um paciente já amanhã, a gente já pode dizer, uma ideia bem prática. Quando a gente conhece a movimentação do ombro, a gente pode ter a ideia de onde está vindo a dor do paciente, né? Essa imagem aqui a gente mostra aquela velha imagem de Da Vinci, o homem vitruviano. E para todo mundo, eu quero que todo mundo faça só o seguinte: coloque a palma da mão, né, para fora e chega o ombro lá perto da orelha. Todo mundo pode fazer isso aí. Quando a gente faz esse movimento, tem gente, né, que descreve esse arco doloroso. Isso aqui é um teste mais aprofundado, não é o teste de Nier básico, ele é um teste mais aprofundado. A gente consegue, a partir desse teste, tentar saber ali de onde está vindo o movimento do paciente, né, o movimento doloroso. Então, todo mundo fazendo isso, ó, quando o braço passa dos 90 graus, a clavícula começa a entrar no movimento. Ela começa a entrar pouco no movimento, mas ela começa a entrar, tá certo? Essa região aqui, mais distal, que é a articulação acromioclavicular, tá certo? Ela começa a entrar no movimento. Depois, quando está mais lá em cima, já começa a entrar no movimento a articulação, ó, externo-clavicular, tá certo? Quando o braço encosta aqui já perto da cabeça, se a pessoa quiser continuar indo no movimento, você já começa a ter a participação da articulação da escápula lá atrás e você também já começa a ter um desvio da coluna. Ou seja, compreendendo isso, você pode, né, fazer uma extrapolação. O teste de Nier ele já foi comprovado por alguns estudos, mas existe um probleminha intra-examinador. Eu não me aprofundei nesses estudos, e é uma coisa que a gente tem que falar mesmo, nem tudo na osteopatia já conseguiu ser provado, mas a gente faz tudo para cientificar a osteopatia o máximo possível. Por que, pessoal, que isso acontece? Simplesmente pelo fato de que nem tudo pode ser provado, né? Nem tudo pode ser provado. Não existe, por exemplo, aparelhos suficientemente bons para se comparar a um sensor que seja do corpo. O corpo existem milhares de sensores, só para vocês terem ideia, existe um sensor que liga o nervo ocular com o estômago. A pessoa vê a comida e sente fome. Isso é um sensor muito moderno. Não existe um sensor ainda, não existe um robô que consiga imitar uma coisa dessas. Então, assim, a gente está conseguindo, através de biofeedback, tem trabalhos belíssimos com biofeedback, provar várias coisas, né, da osteopatia. E é para isso que os alunos que estão entrando na osteopatia podem dedicar também o seu tempo, né, fazendo os DOs, os COs, e sim, ajudando no desenvolvimento da profissão. Então, pessoal, se você está estendendo o braço de 0 a 90 graus e o paciente sentiu dor, você pode dizer, com um certo tipo de segurança, que aquela articulação glenohumeral, ela está com problema. A glenohumeral, se passou dos 90 graus, se foi até dos 90 aos 150 ou 160 graus, e o paciente sentiu dor só nesse arcozinho do movimento, você já pode dizer que é na acromioclavicular, tá certo? Se passou lá dos 160 graus e o paciente sentiu dor só lá no finalzinho do movimento, é porque provavelmente toda a articulação está livre, só naquele finalzinho do movimento que está incomodando, e é lá na articulação externa clavicular. Acima disso, você já tem que pensar em coluna e escápula. Então, é a primeira grande dica que a gente vai dar. Glenohumeral, acromioclavicular, externo-clavicular, escápula torácica e coluna, tá certo? Isso aí a gente pode aproveitar para fazer esse teste nos pacientes. E isso é um teste diferencial muito bom, porque às vezes você está evoluindo com o paciente e você consegue mostrar para o paciente que a dor dele está mudando, que a dor dele está evoluindo. O cara chegou, ele não conseguia levantar até 90 graus. E aí você trabalha, vê a mobilidade e depois ele, eu estou com a mesma dor. Você, não, tu lembra? Essa dor, é bom, por isso que é bom tirar foto. Essa dor, ela começava nesse arco aqui de movimento. Era aquela articulação que estava com problema, agora é outra. E aí você tem que tentar mostrar para o paciente
que a dor dele está evoluindo. É uma primeira grande dica, muito boa. E da mesma forma que a gente consegue avaliar a articulação glenohumeral ali, através dos micromovimentos, você também consegue analisar outras articulações que vão participar desse conjunto articular do ombro. A gente pode falar aqui, por exemplo, da clavícula. Na clavícula, pessoal, vamos dizer que aqui é a minha clavícula. Essa caneta aqui. Peguei aqui. Olha só o que eu quero mostrar para vocês. Parece bobagem, mas muitas vezes as pessoas têm uma tendência a bloquear isso na cabeça. Olha só. Quando eu mexo, vamos dizer que essa daqui é a articulação externo-clavicular. Vou mexer a articulação externo-clavicular, ó. Mexi. Quando eu mexo essa ponta aqui para baixo, o que acontece com a outra ponta? Ela sobe. Certo? Olha só como isso vai ser importante. Quando eu mexo essa articulação aqui para cima, o que acontece com a outra? A outra vai para baixo. Tá certo? Olha só o que vai acontecer. Eu ouvi algumas pessoas falando aí, acho que tem um problema no áudio, talvez. Está cortando. Às vezes é a internet. Às vezes é a velocidade da internet. Tenta ligar no cabo que fica mais fácil. E aqui, olha só, voltando para a aula, eu trouxe essa imagem. Aqui é a articulação entre o externo e a clavícula. Essa articulação, ela dá muita dor. Muita dor. Eu ainda não falei tudo, a gente vai entrar nesses aspectos depois, mas você pode imaginar, pessoal, o que causa dor no corpo? O que causa dor? Existem os mecanorreceptores. Eu não sei se eu botei o estudo aqui dos mecanorreceptores nessa aula, mas é um trabalho belíssimo que foi feito por um grupo de brasileiros com cadáveres frescos. Eles analisaram, inclusive, a presença dos mecanorreceptores nessa articulação da glenohumeral, porque, por exemplo, a pessoa que tem uma certa instabilidade, você corta uma parte do acetábulo para poder dar uma estabilidade maior, porque a pessoa não perde propriocepção, porque ali naquela pontinha, o lábio tem pouco mecanoreceptor, eles estão mais concentrados lá para trás, mais na parte de trás. Então, por isso que as pessoas não perdem tanta mobilidade. E aí, esse estudo mostra, inclusive, quando a pessoa vai ficando mais velha, aumentam os receptores da dor. Quando a pessoa é mais nova, aumenta os receptores da propriocepção, ou seja, com a idade, você tem mais tendência a ter dor. E, além da tendência a ter dor, você tem tendência a proteger menos o ombro. Então, assim, a proteção de propriocepção, a proteção boa que eu estou falando. Além disso, vaso, o que vocês acham? O vaso pode dar dor? Um problema vascular, ele pode dar dor? Um grande exemplo disso aí que a gente pode pensar por exemplo, no infarto cardíaco, né? Uma artéria está lá entupindo e a pessoa sente uma dor absurda. Dizem que é a pior dor que o ser humano pode sentir. Dizem que é a pior dor que o ser humano pode sentir. Uma vez perguntaram para uma pessoa que tinha infartado, uma pessoa que sabia, ele é inclusive médico, era bom com as palavras, né? Perguntaram qual é a sensação do infarto, você que já infartou. Então, pediram para ele descrever, né? Ele descreveu, você imagina aí uma faca em brasa. Você agora imagina ela entrando no seu peito de baixo para cima, pois essa foi a dor que eu senti. Então, assim, pessoal, a dor da isquemia, da necrose tecidual, de uma isquemia, ela é uma dor absurda, horrível. As pessoas não sentem isso no AVC porque o AVC no cérebro não existe esse tipo de receptor. Mas se um AVC isquêmico gerasse uma necrose e o cérebro sentisse dor, a pessoa acho que não aguentava a de dor de cabeça. Então, aqui embaixo da clavícula estão duas, né? Existe artéria e existe veia, as artérias subclave, veia subclave, existe plexo braquial, tudo passando aqui, ó, por baixo dessa clavícula. E ela está completamente amarrada de fáscias. A gente vai mostrar algumas imagens faciais depois para que vocês consigam compreender. Então, assim, esse trecho é um trecho muito sensível nos pacientes de vocês. Quando a pessoa chega com dor no ombro, você vai tentar lá, ó, agarrar aqui na clavícula,
a clavícula mesmo. Eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu subir aqui. Você vai tentar pegar aqui na clavícula e fazer o teste de mobilidade. Só nesse testezinho de mobilidade, tentando arrastar a clavícula para cima e para baixo, já dói absurdamente. Imagina uma pessoa que está com comprometimento há 20 anos ou 10 anos, que é o que acontece. Vocês vão ver que isso acontece. A gente mesmo pode pegar e tentar mexer aqui na nossa clavícula. Ela já é uma região muito sensível, porque é muito vascularizada e é muito inervada. Então, assim, clavícula é um ponto fortíssimo, por isso que das articulações que eu escolhi passar aqui, é uma das principais. Na minha opinião, uma das principais. Não tenho dúvida. Se você quer passar a dor do paciente, que é uma dor no ombro, você tem que trabalhar a clavícula. E aí existem várias técnicas. A gente está falando aqui hoje, basicamente, das técnicas articulares, mas existem técnicas vasculares, existem técnicas nervosas, existem técnicas ligamentares. Tudo isso aí para tentar devolver a mobilidade de cada uma dessas micro-regiões que podem estar sendo tensionadas, né? Eu falei que ia mostrar uma imagem de faces para vocês. A gente pode começar mostrando essa imagem aqui, né? Só para começar a mostrar que o ombro, ele está, na verdade, sujeito a um conjunto enorme de forças. A gente vai mostrar aqui algumas forças que ele está sujeito e ele tem que equilibrar tudo isso para poder ficar sem dor, para poder ficar numa prova funcional, né? Uma prova funcional, passar por uma prova funcional. Aqui a gente começa a ver, ó, a escápula, e aqui já começamos a ver, cada seta dessa é uma força que está sujeitando a escápula. A gente só está falando da escápula, que é uma parte da articulação do ombro, tá certo? Aqui outras forças, ó, sujeitando clavícula. Aqui a gente já pode ver, por exemplo, o músculo subescapular. E outro conjunto de forças, isso aí só vai crescendo. Aqui é só para que a gente já comece a ter essa ideia de que o corpo é um conjunto e que aqui tudo que a gente vai mexer em cima vai afetar no movimento embaixo. Então, todo o movimento do tronco, como a gente vai ver, ele são movimentos coadjuvantes do movimento do ombro. Tudo que a gente fizer em tronco vai mexer no ombro, tá certo? Não sei se vocês já tiveram a experiência de conversar com uma pessoa que tem um trauma no ombro. A pessoa que tem um trauma no ombro, ela geralmente fala que não pode nem andar de carro, porque andando de carro ela sente dor. O balançar do tronco gera dor no ombro. Só para se ter uma leve ideia. Então, aqui, olha só o conjunto de forças que está atuando em uma escápula. A gente tem que equilibrar tudo isso aí. Isso aqui é só a parte posterior. Se a gente for botar a parte anterior, olha só, os músculos peitorais aqui, inclusive os músculos oblíquos, é uma coisa que a gente vai falar quando for falar da parte visceral de ombro, é uma parte muito importante. Toda essa parte de tronco vai influenciar em ombro. Tudo isso vai influenciar em ombro. Inclusive, se você for ver uma visão posterior, o grande dorsal. E às vezes a pessoa começa a pensar, Raul, mas tu falou aí, por exemplo, do infarto, e se sabe, por exemplo, que o infarto vai dar dor no ombro, né? Por que a pessoa não sente essa dor no coração? Ela só sente a dor no coração quando a patologia já aconteceu, já está bem avançada. Por que isso acontece? Talvez, será que alguém já se perguntou isso? Isso acontece por causa da chamada dor referida, tá certo? Ao receber os estímulos de dor dos órgãos, o cérebro ele pode ficar confuso e interpretar que essas informações elas estão vindas das fibras sensoriais somáticas. A gente consegue explicar isso aqui, ó. Por exemplo, no caso do infarto. Tanto as inervações do coração vão chegar ali nessa região da coluna, quanto as inervações do braço vão chegar ali no corno posterior da medula. Tudo isso, de todas essas regiões. Geralmente, ó, a pessoa que tem uma dor de infarto, ela vai sentir uma dor aqui no braço. E a explicação está aqui nessa figura. Simplesmente, os nervos que conduzem, provavelmente isso é evolutivo. Tem alguns pesquisadores, já vou deixar logo uma parte, alguns pesquisadores que provam que isso provavelmente vem da evolução humana. Você estava ali no meio de uma caçada e acontecia uma dor,
de repente, sei lá, uma dor na barriga. Geralmente a pessoa não para porque ela tem uma dor na víscera. Mas essa dor, ela vai vir para o cérebro. O cérebro vai estar achando que essa dor vem do braço ou vem de uma perna. E aí a pessoa para. A pessoa percebe que é grave e para. E se for uma dor interna, vocês vão ver. Às vezes o paciente ele pode passar anos com um problema digestivo. Às vezes ele nem acha que é um problema digestivo. Até que essa dor começa a virar uma dor referida, ou seja, começa a virar uma dor nas costas, começa a virar uma dor no ombro, e aí a pessoa vai procurar quem? Vai procurar um fisioterapeuta. Por isso que eu falo tanto da fisioterapia digestória, quem segue o meu canal, Origem da Dor no YouTube, ou ainda quem segue meu Instagram, raul.lobato.osteopatia, sabe que eu falo muito disso. A parte digestória, a pessoa vai chegar para o fisioterapeuta com uma dor no ombro e o fisioterapeuta tem que dizer, essa sua dor, ela está vindo, na verdade, do estômago. Essa sua dor, ela está vindo, na verdade, do fígado. E não só dizer isso, como dizer assim, eu posso tratar. Eu posso tratar. O fisioterapeuta, ele tem que ser capaz de tratar os ligamentos do fígado, os ligamentos do estômago, os ligamentos do diafragma, a função do fígado, a função do estômago. Se a pessoa não se sente capaz, tem que se capacitar para isso. Existe o curso de fisioterapia digestória que eu falo, né, que eu dou aula. Então, a inervação que sai do braço chega no mesmo local da medula da inervação que sai da víscera. Acontece que as vias do braço são muito mais rápidas, muito mais mielinizadas e muito mais calibrosas. Então, o cérebro vai compreender que aquilo está vindo dos membros, está vindo da parte apendicular e não da parte visceral. Isso aqui é a chamada dor referida, por isso que a pessoa sente uma dor no braço e não uma dor no coração. Então, assim, várias condições, como, por exemplo, patologias em fígado, né, hepáticas, como cálculos biliares, úlceras, né, tipo gastrite, ruptura de baço, naquela lesão de Whitsplat, que é aquela lesão de chicote que a pessoa passa quando faz um acidente de carro, bateram atrás, né? A pessoa gera aquela força enorme com a cabeça para frente. Aquilo gera uma corrente de força que geralmente provoca a ruptura do baço, simplesmente pela transmissão da corrente de energia, que é tão grande que vai lá para o baço. Então a pessoa vai começar a sentir uma dor que não é no baço, vai começar a sentir uma dor nas costas. E aí o fisioterapeuta tem que estar pronto para identificar isso tudo. O osteopata, ele começa a aprender isso aqui tudo. Né? E tudo isso que eu estou falando, ruptura no baço, pneumonia, pericardite, pode causar dor no ombro. Problema hepático, problema gástrico, tudo isso pode causar dor nos ombros, tá certo? Então, pessoal, a inervação ela é mais densa nessas partes do corpo, né, nas partes apendiculares, e eu listei aqui em ordem decrescente, tá certo? Primeiro, a pele e as estruturas associadas têm uma densidade maior, Os ligamentos, músculos e tendões têm uma densidade um pouco menor do que da pele, ou seja, primeiro o corpo vai sentir dor na pele, ali nas estruturas associadas, depois em ligamentos, depois em músculos, depois, por último, a pessoa vai sentir dor nos órgãos. Isso quer dizer que é muito mais fácil o indivíduo localizar uma dor vindo da pele, né? O paciente chega, eu estou com uma dor aqui nessa região, e descreve a dor, mas ele não consegue dizer que está vindo lá de dentro. Poucas pessoas têm essa propriocepção, né? Conseguem fazer um tipo de trabalho desse. Isso acaba passando desapercebido, porque o fisioterapeuta está muito acostumado em ali tratar, né, com um aparelho e tal, mas não, a gente tem que aprender a aprofundar o nosso olhar. A gente tem que aprender a aprofundar e a descobrir que o corpo, como o Steel falou, ele deve ser visto de forma holística primeiro, e do geral você tem que caminhar para o específico. Do geral, você tem que caminhar para o específico. Eu vi uma postagem que eu até fiquei um pouco chateado esses dias. Uma postagem de um amigo dizendo que é errado profissional da saúde passar orientações generalistas, dizendo que o tratamento do indivíduo é individualizado. Essa é uma coisa que todo mundo sabe, né? O tratamento é lógico que ele é individualizado, mas a ciência ela se esforça muito e não há ciência sem informações generalistas. Por exemplo, todo mundo sabe que geralmente a atividade física faz bem, todo mundo sabe que geralmente a alimentação tal faz bem, geralmente isso tudo são esforços gigantescos. Né? Inclusive, o maior estudo hoje que existe na humanidade já feito, um estudo de corte,
é o chamado PIURI, que eu falo tanto lá no curso de fisioterapia digestória. O PIURI, ele foi feito em 5 continentes, foi feito em mais de 40 países, com mais de 100 mil pessoas, para se chegar a uma simples conclusão. Eles são, na verdade, são 67 artigos. Cada artigo gigantesco desse chega a um tipo de conclusão. Por exemplo, esse que eu cito muito fala, olha, não adianta muito a pessoa comer mais do que 450 gramas de frutas e legumes por dia, porque a partir disso não aumenta a sobrevida. Isso é uma informação generalista. E você pode, baseado na ciência mais moderna, falar uma informação dessas. É errado você dizer que não pode dar informações generalistas. A gente não pode, no Instagram, estar dando uma informação específica. A gente não pode, no YouTube, estar dando informação específica, porque você não conhece o paciente. Como é que você vai ter o poder de dar uma informação especificamente para aquela pessoa? Mas informações generalistas, elas bem respaldadas, bem conscientes, elas podem sim fazer a diferença, inclusive no teleatendimento. É possível fazer um teleatendimento de qualidade se a pessoa tiver um bom embasamento clínico e fazer tudo isso pautado na ciência. Certo? Então, pessoal, a dor referida, né? Por exemplo, todas essas patologias aqui, todas elas podem dar dor no ombro. Gastrite dá muita dor no ombro. Outro dia eu vi um estudo, não é um estudo que foi publicado em um grande jornal, mas ele só era um estudo de referência de um hospital. Eles fizeram, vamos fazer no hospital tal, lá, que foi citado no estudo, todos os pacientes que chegarem, nós vamos ver quem tem esteatose hepática. De cada 10 pacientes que entravam no ambulatório, no atendimento ambulatorial, 8 tinham esteatose hepática, que é a gordura hepática não alcoólica. Não alcoólica, é importante falar isso. E aí a gente começa a dizer de onde vem também essa gordura. E é explicado. Pois aquele fígado gorduroso, ele está naquele processo de expansão. Quando a pessoa está com um processo de expansão nas costelas, ela já ativa a cadeia posterior, já inativa algumas cadeias musculares anteriores, isso também já foi provado pelos estudos de Rohm. E esses grupos musculares começam a ficar alterados, e a pessoa começa a funcionar rotineiramente com os músculos alterados, por causa de uma esteatose hepática, e isso aí pode acabar dando dor em todo o corpo, inclusive dores do ombro. Pode ser só uma dor referida, quer dizer, a pessoa está com um problema no fígado, sentindo dor no ombro, mas ela pode ser uma dor também induzida através de uma cadeia muscular. Né? E tudo isso a gente tem que estar atento. Isso aqui eu acho que não sei se eu vou ler, não. Bem, eu até já falei esse slide aqui. Como as fibras musculares, articulares e ósseas, elas são mais expressivas, os pacientes podem passar a vida toda com problemas digestivos, reclamando para todos e mantendo velhos hábitos, mas eles não suportam uma dor no ombro por muito tempo. Então, quando a pessoa vai procurar um fisioterapeuta, um osteopata, para investigar uma dor no ombro, o osteopata tem que holisticamente descobrir se aquela dor está vindo de um outro lugar. Por quê? Porque essa frase aqui prova, e isso aqui é uma verdade, eu recebo isso diariamente, a pessoa ela passa a vida inteira com má digestão, com azia, arrotando depois ou aquela sensação de baiacu, fica inchada depois que come, ela pode passar a vida inteira e acha que aquilo é normal. Mas aí, de repente, o problema vai para o ombro, aí ela não aguenta. Ela precisa trabalhar. A pessoa, sei lá, de repente a pessoa cozinha e ela não pode mais cozinhar porque está com dor no ombro. E aí vai para o fisioterapeuta. E aí o fisioterapeuta vai fazer o quê? Só botar tenso e gelo? Ou vai analisar holisticamente para dizer que está vindo de uma víscera e tratar desde dentro, desde a víscera? Então é isso que a gente tem que ficar atento. Essa pessoa aqui que tem um problema digestivo, ela vai procurar o fisioterapeuta. Mas ela vai procurar o fisioterapeuta com uma outra dor. Tá certo? Com uma outra dor. Eu espero que vocês estejam conseguindo aí entender. Tem uma pergunta da Tainá, né? Essa dor referida, ela é a longo prazo, né?
esse tipo de dor, ele, geralmente é uma dor crônica. Aquela classificação da dor crônica, ela é válida para esses casos. Dores, pelo menos por mais de 3 meses. A não ser que seja um processo agudo, que aí, geralmente, esses processos agudos, red flags, não vão muito para a gente, não. Até que a gente tem que saber reconhecer as bandeiras vermelhas. Por exemplo, a pessoa tem um apendicite, você tem que fazer o teste de descompressão para saber se a pessoa tem um apendicite ou não. Mas, geralmente, ela está sentindo dor ali na região da barriga, pode estar sentindo dor nas costas. A pessoa tem um problema renal, sente muita dor nas costas, aí você tem que fazer o teste diferencial. Se for um processo assim muito agudo, é mais difícil a pessoa chegar para o fisioterapeuta. Né? Ela vai para o fisioterapeuta quando ela está com a dor crônica. Quando ela está com a dor aguda, ela geralmente vai para o hospital. Por exemplo, a dor nas costas é muito forte. Primeira coisa que faz lá no hospital é investigar se tem problema no rim. Né? Ela é uma dor referida. Mas existe a diferença da dor referida crônica e da dor aguda. A dor aguda, geralmente, ela não vai procurar o fisioterapeuta, mas eu aconselho sempre as pessoas a saberem. Sempre aconselho. Cada uma delas tem um ponto exato ou não? Eu acho que eu ainda trouxe uma figura mostrando isso aí. Existe alguns pontos. Não são tão delimitados, mas existem os pontos chamados viscerótomos. Do jeito que existem os miótomos, que a gente aprende, e os dermátomos, existem os viscerótomos. Que é um dermátomo, é uma correspondência nervosa na pele de um segmento da coluna, né? O viscerótomo é um segmento específico, um ponto específico, ou uma faixa específica na pele que está se referindo aos órgãos. Né? E a gente não consegue fazer um apanhado de ombro se a gente não tiver uma ideia sobre essa criatura aqui chamada fáscia. Né? Fazer um breve resumo sobre fáscia. Eu espero que vocês consigam compreender aí no ar, porque eu vou deixar muita coisa em aberto, mas só para que vocês tenham uma ideia, a fáscia, ela divide o cérebro, se a gente já vê na osteopatia craniana, divide o cérebro em dois, né? Tem a foice do cérebro, divide o cérebro superior de inferior, tem a tenda do cerebelo, ela sai enrolando aqui a garganta, enrola todas as vísceras, todos os músculos, vai até o dedão do pé. E ela é única, ela é a mesma. Isso significa que a pessoa que tem uma aderência, eu com certeza tenho uma imagem aqui de aderência, eu preciso só que vocês me digam aí se vão conseguir ver essas imagens de aderência. Pronto, achei uma aqui. Só para que vocês tenham uma ideia do que pode causar aqui uma aderência. Ó, isso aqui é uma aderência. Uma imagem de aderência. Tá certo? Vem aqui, ó, uma aderência entre as tripas, entre o intestino delgado, tá certo? Essa aderência, quando ela tá muito forte, ela espreme o intestino delgado. Ó, isso aqui vai dar dor. Isso aqui vai dar dor. Isso aqui é fáscia. É uma fáscia patológica, uma aderência, mas é uma fáscia patológica. E do mesmo jeito que isso aqui está acontecendo aqui, nas tripas, elas podem acontecer entre vários órgãos, podem acontecer em diversas regiões do corpo. Deixa eu só dar uma olhada aqui se vocês conseguiram ver aí, ou não. Pode ter uma pergunta relacionada lá ao diafragma, depois eu falo disso. Olha só, uma fáscia daquela ali, quando ela está presa dentro da víscera, sabendo que a fáscia é um tecido contínuo, vocês acreditam que a pessoa vai conseguir fazer uma liberação miofascial ali no braço se uma parte da fáscia está presa, um aprisionamento em outro lugar? É muito difícil. É muito difícil. A pessoa tem que soltar primeiro as fáscias, principalmente as maiores, que são as fáscias viscerais, para depois conseguir ir para o músculo. Senão, é muito difícil que a pessoa consiga liberar um nó pequeno no meio de um monte de nó grande. Isso aí é quase impossível. E essa ideia de face, ela precisa existir na cabeça de vocês para que a gente consiga compreender o ombro. Aqui a gente já começa a mostrar que existe uma cadeia facial totalmente aqui posterior, isso que é um estudo, uma review de 2018, todo mundo sabe que contra review não tem muito o que falar, ela é o que há de mais topo na ciência moderna, ou seja, não sou eu, Raul,
Não sou eu, Raul Lobato, que estou falando isso. É uma review. Ela está dizendo aqui, ó, que é mais do que um órgão proprioceptivo, né? A face, ela tem uma capacidade de transmitir forças, que foi provado nessa review, tá certo? E, só para que vocês tenham ideia, hoje existe o Face Research, que é uma entidade que se reúne geralmente na Alemanha. Eles estudam só sobre face hoje em dia, né? Então, eles concluíram que a face ela é um componente de tecido mole do sistema de tecido conjuntivo que permeia todo o corpo, como eu falei para vocês, formando uma matriz, é uma matriz tridimensional, ou seja, ela não é plana, ela é tridimensional, contínua e que dá um suporte à parte estrutural, né? Como eu falei aqui, ó, vai da foice do cérebro até o dedão do pé. Vai de lá, de uma parte até outra. Ela tem alguns papéis. Papel de conexão mecânica, papel de propriocepção. Isso significa, por exemplo, que já foi provado que o que vai transmitir aquela força para um conjunto ósseo ficar mexendo, por exemplo, a força do espasmo, ela pode ser muito bem transmitida não só pelo músculo, mas pelas faces, né? Ela vai servir também para a percepção da dor e para a transmissão de fluidos, inclusive para hormônios. E pasmem, as aponeuroses, né, os ligamentos, os tendões, os retináculos, as cápsulas articulares, como por exemplo a gente viu no ombro, tudo isso é fáscia. Tudo isso faz parte desse tecido contínuo. Ou seja, nós temos que entender de fáscia para conseguir soltar o ombro, senão a gente não consegue soltar a fáscia. O que, por exemplo, a fáscia pode causar? Vocês lembram que eu disse para vocês que um vaso pode causar dor, né? Se a pessoa tiver com alteração vascular, eu disse que pode causar dor. Olha só isso aqui. Olha só essa imagem. Essa imagem é uma fáscia e essa fáscia está sendo penetrada por um vaso, por um nervo, por uma artéria, um vaso e um nervo. Olha só o que está acontecendo. Se essa fáscia está entrando, esse conjunto de nervo, vaso, está entrando no meio de uma fáscia e essa fáscia está presa, o que vocês acham? Vai causar uma alteração de transmissão de impulsos nervosos, vai causar uma alteração da quantidade de sangue que vai e vem desse tecido, né? Eu até grifei aqui uma parte, deixa eu ler. Além disso, as faces intramusculares, incluindo endomísio, perimísio e epimísio, são contínuas estruturas forçadas por colágeno, como tratos neurovasculares. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa mais importante. Por exemplo, músculos, como por exemplo o deltoide, o latíssimo, eles exibem expansões fibrosas conectando-se à face braquial, pressupondo que as inserções permitam tensionar seletivamente a fáscia. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a fáscia vai selecionar, ela vai puxar de uma intensidade em um local e pode puxar com outra intensidade em outro local, dependendo da alteração que ela esteja sentindo. Ou seja, a rigidez da fáscia ela vai causar aprisionamento. A rigidez facial, que a gente está vendo, pode ser isso aqui, pode ser esse estrangulamento, ela vai causar aprisionamento de articulações, vai causar aprisionamento de músculos. E aí você começa a se perguntar, mas, meu Deus, a rigidez facial pode causar isso, e isso pode causar dor, mas então o que causa rigidez facial? O que pode aumentar a rigidez da face? É uma boa pergunta, tendo em vista que a face pode gerar dor, pode gerar, inclusive, estrangulamento em várias regiões nobres. E o que vai causar rigidez na face? Se a gente souber o que causa rigidez na face, a gente pode fazer o caminho inverso, né? É uma boa linha de pensamento. Então, pessoal, a rigidez facial, segundo esse artigo, ela pode alterar através de dois mecanismos, a contração celular e a modificação das características do fluido. Ou seja, vamos especificar cada um desses pontos. A contração muscular, a contração facial, ela simplesmente prova as cadeias musculares. Esse estudo conseguiu provar que existe a transmissão de força de um ponto a outro da face
As pessoas, inclusive, os cientistas, eles pegaram um músculo, dilaceraram todas as fibras de rato, né? E perceberam que ainda havia tensão, ou seja, não havia mais fibra muscular, mas ainda havia tensão, ou seja, essa tensão ela vinha da fáscia. Esse efeito característico de endurecimento de tensão da fáscia, ele é ocasionado, inclusive, depois de um estiramento. Por exemplo, a pessoa estirou o músculo, aquela fáscia ela vai ficar em retração, vai ficar mais dura, porque teve um estiramento muscular. Olha só, a fáscia também é alterada, não só o músculo, né? Não só o músculo. Tem algumas outras coisas para falar, mas vou pular, senão a aula fica muito fadada. Esse Shape aqui, esse cara, ele é um grande estudioso, também lá do Fascia Research. Ele que fez, foi o principal responsável por esse estudo, né? Ele tensionou as fáscias toracolombares de porco até dilacerar todos os fibroblastos, tornando eles inviáveis. Ainda assim, o tecido forneceu uma resposta de endurecimento de tensão, que aparentemente não foi causada pelas células. A conclusão dele foi que foi causada pela fáscia, ou seja, a fáscia ela pode tensionar em um ponto e causar alteração à distância, por causa do endurecimento facial. E o edema, vocês lembram que eu falei que duas coisas podem causar rigidez facial. Um era a contração muscular e outra característica do fluido. Ou seja, se você tem um edema, o edema provavelmente vai causar um endurecimento muscular. Mas o que vai causar edema? O que vai causar edema? Que é o exudato, né? A gente pode concluir, a partir também desse estudo aqui, ó, que a quantidade de água ligada ao tecido manipula substancialmente a rigidez mecânica, ou seja, quanto mais água, mais rígido e mais duro. Essa hipótese é corroborada por outros estudos que demonstram a influência de mudanças no tecido viscoelástico da fáscia, né? Ou seja, do tecido conjuntivo, ele está falando do tecido conjuntivo. Ou seja, se aumenta a quantidade de fluido, a própria fáscia ela muda a viscosidade. E isso dá uma imensa capacidade de adaptação mecânica. E acontece minutos após o trauma. Aconteceu um trauma, minutos depois acontece essa rigidez facial. E aqui eu vou mostrar um exemplo em esse que vos fala, né? Um exemplo de exudato. Como você reconheceu o exudato em um paciente de vocês? Olha só. Olha o tamanho dessa moon face, ou seja, face de lua. Isso aqui foi uma foto, se eu não me engano, do ano passado ainda. Aqui mostra que eu estava completamente inflamado, cheio de exudato, cheio de tensão facial. Nessa época aqui, eu, por exemplo, tinha muita dor nas costas. E não sabia que esse exudato podia estar comprometendo as minhas fáscias e que as minhas fáscias poderiam estar provocando dor, que era justamente o que estava acontecendo na minha toracolombar. Isso e outras coisas. Essa dor nas costas que eu tinha, vinha do intestino. Olha só, aqui é o mesmo paciente, muitos quilos, mais magro, e isso aqui é só inchaço. Não teve outra coisa, só inchaço. Inclusive, para quem perguntar, não fiz plástica no nariz, ele diminuiu também sozinho, viu? Isso é uma característica, pessoal, a gente não imagina, mas é uma característica que existe, e é uma síndrome que existe chamada, tá certo? A síndrome de Cushing. Essa síndrome aqui é de Cushing, ela é provocada por alteração de insulina. Mas as alterações intestinais, elas também podem causar esse tipo de síndrome aqui, uma síndrome like Cushing. Vocês querem ver sintomas, ó? Lá, moon face, buffalo hump, que é aquele acúmulo de gordura, chamado, que às vezes parece um bócio, né? Aqui na costa, na região da C7, tá certo? Osteoporose, estrias no tronco, inclusive os braços eles ficam finos e o tronco fica mais largo. Pode gerar problemas cardíacos, como hipertrofia, pode gerar obesidade, pode gerar várias coisas, mas aqui a gente consegue encontrar, por exemplo, alterações na coloração da pele, esse aspecto de dermatite. Essas dermatites, muitas vezes, são provocadas por sensibilidade alimentar. A sensibilidade alimentar pode aumentar o exudato pode causar problema muscular.
inclusive pode causar gordura no fígado, inclusive gordura no fígado pode causar dor no ombro, tá certo? Teve uma pergunta aqui. Felipe, eu queria que alguém anotasse essas perguntas aqui para eu responder depois. Pode causar alguma patologia no local referido? Pode. Geralmente é o contrário. Já tem uma patologia no local referido, né? Eu estou respondendo a seguinte pergunta. A longo prazo, essa dor pode causar alguma patologia no local referido? Geralmente, já existe a patologia. Se tem dor, é porque tem alteração. Mas essas alterações, por exemplo, de tensão facial constante, eu vou mostrar depois. Tensão facial constante pode gerar alteração, inclusive óssea. Por exemplo, aquela... Oi, estou ouvindo. Depois, no final da aula, você pode deixar uns 20 minutinhos e a gente passar aqui no chat, ver as perguntas e você vai respondendo se você se sentir mais confortável. Ou, de acordo com a pergunta, você vai respondendo aí durante o chat, a aula. Essa daqui, por exemplo, eu vou responder depois. Ó. A disfunção do diafragma pode estar relacionada com a dor no ombro. Então, fica assim. Por exemplo, a pergunta que você não responder agora, fica tranquilo, os alunos fiquem tranquilos que no final da aula você vai responder todas, tá bom? Tá certo. Beleza, então, vai lá. Valeu. No livro do Busquet, pode ocorrer o inverso, o músculo influenciando a víscera. Geralmente, quando você faz esse tipo de corte em nervo, por exemplo, se foi feito no nervo vago, o corte nervoso, ele mostra muito mais fibra chegando do que fibra saindo. Então, geralmente é o contrário. Realmente, o órgão provoca problema no músculo. O contrário, a gente pode usar como uma via, inclusive, de tratamento psicológico, mas é um assunto para uma outra live. Por exemplo, para aquelas dores somáticas, a gente pode influenciar a dor somática através disso aqui. É um estudo de um geneticista chamado Bruce Lincoln. Ele fez uma parceria aí com um cara chamado Robin Williams, e eles desenvolveram uma técnica que, através da ligação do músculo com o restante do sistema nervoso, você consegue desfazer crenças limitantes. Olha só. E ele explica, através da biologia molecular, como isso aí acontece. A motilidade dos órgãos pode ser um fator para reconhecer alguma face patológica? Pode, sim. Geralmente se reconhece através da motilidade do órgão. Não só da motilidade, como da mobilidade mesmo. Mas se a mobilidade está presa, a motilidade está alterada. Então pode acontecer. Eu prefiro pela mobilidade, de ligamento por ligamento. Pessoas com hipertensão podem receber alguma liberação miofascial, pois dependendo do movimento, podemos até apertar o vaso. Certo? Pode, com certeza pode. Fazer a liberação miofascial. Que perfeita essa aula, Priscila. Obrigado. Esse daí, por causa agora do elogio da Priscila, vamos para frente. Obrigado, Priscila. Adoro receber esse tipo de elogio, viu? Então, pessoal, olha só. Isso daqui é uma cadeia de extensão. Vamos para frente. Cadeia de extensão do corpo. Foi provada por esse estudo. Vocês conseguem ver que essa cadeia é aquela mesminha que aparece lá no estudo do Shape, na review. Olha só. É a mesminha da review. Cadeia de extensão. Essa daqui. É a mesminha. Né? Aquela cadeia de extensão ali, ó. Você já consegue perceber através dela que os movimentos lá do crânio, isso eu acho que o Felipe até falou na aula passada, vão influenciar em todo o corpo. Inclusive, passa ali pela articulação crânio-sacral, que a osteopatia estuda absurdamente. A influência por exemplo, tem uma escoliose nessa articulação aqui. Não estou falando da coluna, estou falando na articulação esfeno-basilar. Tem uma escoliose. A pessoa vai ter uma alteração no sacro, lá embaixo da coluna. Tá certo? Isso aí eu trabalho todos os dias no consultório. Então, assim, esse estudo conseguiu provar que essas tensões, elas caminham de um lugar para o outro. Isso aí já não há mais dúvida. Foi uma review de 2018, atualíssima, que falou isso. Tá lá. Conseguimos provar isso. E se você mexeu ali, pessoal, em pescoço, você mexeu em ombro. Mexeu em pescoço, mexeu em ombro. Existe a cervicobraquialgia, quando uma vértebra fica imprensada uma sobre a outra e acaba pressionando ali algumas estruturas como o nervo e vai transmitir a força
para o ombro, vai transmitir dor para o ombro, vai transmitir dor para toda a região ali superior. Então, fiquem observando que uma fáscia, através de uma fáscia, você pode desenvolver dores em todo o corpo. E aí, vou fazer uma provocação aí para vocês. Será que a gente também tem dado os estímulos corretos de acordo com a evolução humana para os nossos músculos? Olha só essa cadeia aqui, que cadeia mais bonita. É uma cadeia também que já foi provada ali, ó, extensor, flexores, bíceps, peitoral menor. Aqui tem alguns músculos do oblíquos, dos oblíquos para o reto abdominal até o pubis. Olha só. Esse daqui, o homem, ele foi estimulado por gerações e mais gerações, na verdade, mais de 200 mil anos, só que a gente é Homo sapiens, mais de 2 milhões de anos de espécie aí. Por mais de 2 milhões de anos fomos estimulados a fazer isso aqui, cientificamente falando. Não estou excluindo nem incluindo nenhum outro termo, mas cientificamente falando, hoje é o que é mais aceito. A gente foi estimulado a fazer isso. Será que a gente tem feito? Será que a gente tem utilizado os nossos músculos como a gente tem que utilizar? Será que essas dores no ombro também não podem estar ocorrendo por causa de um desvio de função? A gente pode estudar tudo isso aí através da osteopatia, tá certo? Aqui a gente consegue ver uma criança, ó, crianças saudáveis geralmente estão aptas a braquear sem problemas. Isso aí tudo tem um livro, o livro do Pablo Santurbano, Evolução e Movimentação Humana. Ele traz tudo isso aí de forma brilhante. Inclusive essa aqui e a outra imagem. Não adianta procurar, o livro acabou. Ele está fazendo outros, ele consegui falar com ele e ele tem uma previsão de que para o final do ano sai uma outra tiragem. Né? É um livro que parece uma bíblia. Eu tenho ele aqui, usei para tirar, inclusive, essa imagem. Ó. Evolução e Movimentação Humana. Esse livro aqui, ele, assim, mostra por A mais B que nós estamos usando o nosso corpo de forma errada. Talvez você está ali na academia fazendo aquele tipo de exercício que vai estimular só um músculo e não vai estimular a cadeia muscular, talvez seja errada. Aqui ele dá uma série de movimentos onde você vai estimular a cadeia a trabalhar de uma forma conjunta no corpo, né? E essa série de movimentos vão estimular o ombro ter uma função mais normal, ter uma função mais com menos dor, tá certo? Além disso, o que a gente pode falar se a gente quiser aprofundar? Isso aqui foi só uma provocação para que vocês durmam pensando. Será que você está usando o corpo como tem que usar? Geralmente, por isso que uma parte, inclusive, tem uma live que eu vou fazer com o Felipe, não sei se é nessa semana que vem ou na outra, no meu Instagram, raul.lobato.osteopatia, falando sobre o CrossFit. Eu amo CrossFit, né? Não pratico CrossFit, mas tem gente que vai dizer, ele ama porque dá dor e o povo vai para o consultório dele com dor. Não é isso. Não gosto dessa parte. Simplesmente, o CrossFit, ele provoca todas essas funções aqui, tanto o CrossFit como os exercícios funcionais, como os exercícios ontogênicos, que é o que eu uso no meu consultório. Esses exercícios, eles são mais funcionais, são mais parecidos com a evolução humana. E tendo por base isso aqui, a gente consegue passar para o corpo uma movimentação mais funcional. Só que CrossFit é uma atividade bem perfeita, então ela exige pessoas perfeitas. A gente vai falar mais disso na próxima live. Ela exige pessoas perfeitas. Não adianta a pessoa se entupir de coisa que vai fazer mal para o corpo, vai estufar a face, vai provocar aquele monte de exudato, todas aquelas outras alterações, vai criar tensão facial e na segunda-feira descontar tudo no CrossFit ou na academia. Isso aí não vale, não dá. Isso aí só dá lesão. Só dá lesão. Por isso que as pessoas se lesionam tanto. Você tem que praticar ali o CrossFit realmente com uma seriedade, inclusive uma seriedade na vida. Não é só aquela hora de CrossFit que vai fazer você ficar uma pessoa sarada. A alimentação aí, os alimentos inflamatórios e outras coisas que a gente fala no curso de fisioterapia digestória, como, por exemplo, intoxicações alimentares, como parasitose, tudo isso vai inflamar o corpo. E se você vai fazer uma atividade física com o corpo inflamado, não é bom. Primeiro é melhor desinflamar. E nós, fisioterapeutas, temos como acessar os tecidos, por exemplo, eu falei muito de vaso, de nervo. Será que nós, fisioterapeutas, temos como acessar e tratar nervos e vasos? Olha só.
Um exemplo aqui de um creep, tá certo? Um creep miofascial. As faces, elas estão ali juntando, ó. Aqui é uma célula muscular. Do jeito que ele está preso, essas faces estão presas nessa célula aqui muscular, como eu mostrei naquela outra imagem, geralmente ali do lado de um nervo, de um vaso, vai estar passando ali perto de um músculo. Então, aqui, do mesmo jeito que está sendo fixado a pele nessa região aqui de baixo, nesse músculo, do mesmo jeito é fixado em todas as outras estruturas. E você puxando a pele ali, ó, você puxou a pele para trás, olha o que aconteceu. Todas essas faces são tensionadas. E você dá um estímulo, que num curso de osteopatia eu consigo explicar isso melhor, fica mais visual. Às vezes também com um sorinho fica mais visual. Eu acho que eu tenho um cordãozinho aqui para tentar aproximar para vocês. Olha só, vamos falar aqui da espessura de uma corda. Peguei uma cordinha aqui. Se eu faço uma tensão, ó, uma tensão para baixo e outra para cima, nessa corda, a estrutura dela fica mais fina. A corda fica fina. Se eu retorno, ela engrossa. Mas a alteração de espessura, foi provado já matematicamente, essa alteração da espessura, ela simplesmente é a mesma alteração do comprimento. Ou seja, quando você provoca um creep, você está, por exemplo, puxando um vaso. Quando você faz uma tração num vaso, aquele vaso está sendo estirado. E, momentaneamente, aquele fluxo sanguíneo vai ficar ali, vai ficar baixo, vai ficar pouco. E, geralmente, você sente quando a fáscia solta aquele vaso. E aí, quando ela volta retornando o fluxo sanguíneo ao normal. Isso através de uma tração da pele é possível fazer isso com um vaso sanguíneo. O vaso está ali estreitado por causa de um aprisionamento facial. Você faz um creep miofascial, traciona o vaso e quando solta, ele está mais cheio, ele está mais gordo. A seção dele deixa de estar estirada para estar enlarguecida. A luz do vaso aumenta. Então, você aumenta a condução de sangue, inclusive. É uma das formas que o fisioterapeuta osteopata consegue trabalhar. Tudo isso que a gente passa nos cursos aí, nos cursos de osteopatia, tá certo? Então, vocês têm essa oportunidade de estar vendo esse tipo de conhecimento, de estar vendo como, por exemplo, uma escola, como a Instituto Físio, pode modificar a vida de vocês, né? Se matriculando no curso, tem acesso a todo esse tipo de conhecimento, né? E a cadeia lá, a ordem do curso, ela é diferenciada. Depois a gente fala sobre isso aí. A pessoa consegue trabalhar mais rapidamente com osteopatia. Com 2 anos, você já está trabalhando com a parte estrutural, tá certo? Depois, mais 2 anos fazendo uma outra etapa, a parte de Desjarnais, de trabalho científico, uma outra região. Mas com 2 anos, você já consegue trabalhar na área. Raul, é só isso? Quer dizer que só essas as faces que estão conectadas? Ó, teve uma perguntinha que eu deixei para depois, ó, perguntando ali se os problemas do diafragma também poderiam causar isso, né? Aqui a gente já consegue ver uma continuidade tecidual ali, ó, do diafragma com quadrado lombar, tá certo? E o tendão do diafragma, ele vai se inserir lá na lombar e vai se inserir também lá na cervical. E tudo isso aqui está conectado com a face de ombro, os pulmões, inclusive. Nessa época, eu tenho recebido pacientes com alterações pulmonares e eles têm dor nas costas. Depois eu posso explicar por que essa dor nas costas acontece, aquela dor torácica, na região torácica, que não passa só com manipulação de costela e com outra coisinha, eu posso falar para vocês. Tem outras faces que a gente pode ver essa continuidade, só o que tem, olha lá, face dorsal com os músculos intercostais se conectando aí, ó, com a face anterior que vai dar no ombro, inclusive aqui o peitoral menor, que é um músculo que está muito alterado, porque, por exemplo, uma pessoa que tem um problema no estômago, talvez eu tenha que me levantar um pouquinho, a pessoa tem um problema aqui no estômago, certo? E tem uma alteração no ombro. A face do estômago, ela está presa. Olha só o que acontece, a face do estômago, ela começa a se prender.
Isso aqui acontece com os tecidos por dentro também, ó. Começa, o estômago, ele tem um ligamento, é o ligamento gastrofrênico, o ligamento entre o estômago e o diafragma. Esse ligamento, quando ele está tenso, essa tensão ela é continuada para a tensão do diafragma, é continuada para a tensão do peitoral menor, e o que acontece com o ombro da pessoa, ó? Peitoral menor encurtado, ó, de novo, peitoral menor encurtado, ó, peitoral menor encurtado, ó, ombro rodado para frente. Então o paciente chega, ó, o ombro mais rodado do que o outro. Aí você vai analisar, é uma gastrite. Por quê? Por causa dessa cadeia facial que a gente descreveu. E aí, vai tratar o ombro? Não, vai tratar a gastrite. Quem faz isso? Fisioterapeuta digestório. E por que ele não foi procurar um nutricionista? Porque ele está com a dor no ombro. Ele quer que o fisioterapeuta trate o ombro. Como é que o fisioterapeuta trata? Sabendo o que é uma hipocloridria, o que é uma hipercloridria. E com medicamentos como fitoterápicos, você consegue tratar um estômago, você consegue melhorar a digestão, você consegue cortar isso, até cientificamente, você consegue cortar os prazóis da vida, porque o prazol, além de provocar demência pela carência de vitamina B12, pode provocar uma baixa digestibilidade no estômago e a pessoa ficar com refluxo. Quando fica com refluxo, o pH do líquido que sobe, essa região do esôfago não aguenta esse pH. E aí começa a provocar uma série de alterações faciais que vão gerar alterações nos membros e vai gerar dor. Olha só que tipo de conhecimento. Olha só esse tipo de conhecimento. Vocês conseguem compreender? A pessoa ela vai tratar a dor no ombro. Você vai tratar o ombro dela. Mas você vai dar o que ela precisa. Junto com o que ela quer. Mas você vai ter que dar o que ela precisa. Outras milhares de cadeias musculares. Eu estou escutando alguma coisa. Tem alguém falando comigo? Eu acho que eu escutei, devia ser algum microfone aí aberto, né? O Instagram é raul.lobato.osteopatia. Em caso de alteração na continuidade da fáscia, com uma seção, causaria alguma referência de dor em outro lugar? Acho que deve ser uma secção de fáscia, né? Mas, assim, a secção de fáscia, pelo quê? Por uma cirurgia, por um trauma? Porque a fáscia, quando a pessoa faz a cirurgia, ela também é suturada, né? Para quem tem gastrite, acordar em jejum, com a mamão todos os dias. Certo, outras coisas aí. Depois me completa essa pergunta aí, Caio Japa, tá bom? Eu não entendi direito. De onde vem essa seção aí na fáscia? Então, pessoal, o que mais pode causar alterações faciais? O que mais? Olha só. Estrutura pulmonar. A gente já começa a falar ali de músculo subclávio, passa bem pertinho ali da artéria e da veia subclávia, já causa aquela dor, pode causar aquela dor. Músculo peitoral, todos os músculos aqui, que estão aqui ao redor da escápula, eles formam essa fáscia axilar. Então, qualquer alteração aqui, em uma dessas estruturas, pode transmitir alteração para as outras estruturas. É isso que a gente quer dizer com a figura dessas. Uma alteração em qualquer uma dessas estruturas pode causar dor no ombro. Olha só a fáscia dissecada de um cadáver vivo. Olha só a continuidade muscular real, como ela existe, como ela não é só um desenho. Olha só os músculos ali do trapézio, ó, tendo inseridos, ó, virando ali deltoide. Isso aqui a gente só divide esses nomes, a gente só divide os nomes dessas faces por causa de didática. Fica mais fácil de ensinar. Você dividiu o corpo em 200 e poucos músculos e no final das contas, 200 e poucos músculos, 300 e poucos músculos e ensinar um por um. Fica mais fácil de ensinar. Mas, quando você olha uma imagem dessa, você vê que você tem que tratar do geral, do global, para o específico. Você tem que ter ideia disso aqui, que é uma continuidade. Que uma dor lá no punho
pode estar sendo provocada por uma dor no ombro. Com epicondilite, geralmente, ó, uma epicondilite lateral está vindo de uma tensão ali pelo tríceps ou pelo deltoide, e a pessoa consegue palpar essas estruturas, tá certo? Essa face, ela pode ser totalmente dissecada, lacerada, ela fica assim, depois de dissecada no cadáver vivo. Ou seja, você consegue ver os septos musculares, você consegue ver que existe um deltoide anterior, um médio, um posterior, mas tudo isso aqui é uma corda só. Tudo isso aqui está interligado. Você consegue perceber? Nossa, acho que essa imagem ficou... Aqui a gente só mostrando ali o peitoral menor. O peitoral menor, ele quase sempre vai estar com uma contração constante. A gente chama de espasmo muscular quando tem um problema no ombro, quando tem uma dor no ombro. Quase sempre. Você tem que olhar isso aí. Eu vou ter que dar uma adiantada porque é só uma imagem mostrando também uma outra mobilidade. A gente fala da mobilidade do húmero no começo da aula, falamos da mobilidade da clavícula no começo da aula, e a gente consegue ver também, ó, mobilidade da escápula. Ela tanto abre, quanto ela sobe e quanto ela desce. E todas as alterações de escápula, como a gente viu ali naquelas outras imagens, podem também gerar problemas na parte muscular. Aqui é um exemplo de como ativar toda a cadeia através de um simples ato, como, por exemplo, carregar uma mala, carregar uma mochila, carregar sacola de compras. Às vezes as pessoas pensam que estão com a dor no ombro e não pode carregar a compra. Pelo contrário, você tem que fazer o exercício de carregamento. Você pode estar com um problema no ombro porque não consegue carregar, tá certo? E além dessas cadeias, que a gente viu cadeias de ombro, existem cadeias mais complexas, que são as cadeias de flexão, as cadeias de flexão, todas elas interligadas. Aqui a gente consegue ver a fáscia profunda, ó, toda a fáscia profunda ligando aqui, cervical, tudo isso aí que está amarelo, peitoral, deltoide, o braquial, tá certo? A parte do antebraço, isso que é uma dissecção de cadáver vivo. Olha só como ela parece que tem uma pele, toda essa pele que está em cima desses músculos é a fáscia. E ela pode ser uma vilã e pode ser uma mocinha. Mais outros exemplos aí de cadáver vivo. Vou ter que dar uma adiantada, porque senão a gente não chega onde a gente gostaria. Aqui, por exemplo, a gente costuma ver um exemplo. Antes de mostrar essa figura, eu vou mostrar uma outra figura. Essa figura aqui. Isso aqui é só um exemplo, pessoal, do que acontece com a fáscia. Quando a pessoa faz a mobilização, olha, aqui no A para o C, para o E, a pessoa teve uma injúria e não manipulou. E começou a gerar, ó, um monte de adesão, aderência, porque não manipulou. E aqui, quando essas aderências são manipuladas, ou seja, não existe formação de aderência. O tecido, ele fica muito mais maleável. E isso acontece no caso de, por exemplo, de cirurgias. Eu não sei se aquela pessoa que estava perguntando lá estava falando desse tipo de secção, tá certo? Aqui a gente consegue ver uma fáscia íntegra e uma fáscia que não foi feita uma manipulação. Olha só a diferença de estrutura. São diferenças, assim, gritantes. Olha só uma tensão contínua em uma fáscia, como fica a estrutura. Totalmente restrita, totalmente alterada. E aqui, numa tensãozinha, quando a gente provoca a manipulação facial. Tudo isso aqui já é provado através de imagens, né, fibras de colágeno. E aqui a gente consegue mostrar, por exemplo, a diferença num quadro de não mobilização, tá certo? E se eu não me engano, isso aqui pronto, tá pertinho ali, ó, no tendão flexor, tá certo? Olha só, aqui quando não está manipulado, olha só a imagem facial, como ela é toda cheia de pontes, ela não é uma imagem tão lisinha. E esse aqui é uma face solta, uma face com movimento mais livre. O estudo que eu falei no começo da aula foi esse daqui, certo?
Estudo imunohistoquímico dos mecanorreceptores do ligamento glenumeral inferior em cadáveres humanos. Esse estudo é muito bonito, é um estudo feito por brasileiros e ele guiou a ciência do mundo todinho, certo? Não foi só aqui, não. E aí sim a gente pode voltar para uma figura como aquelas, como essa daqui. Aqui a gente só está mostrando que as pontes, olha só, as linhas entre os tecidos, eles podem ser rompidos. E a face, ela pode ficar totalmente desorientada, como, por exemplo, no caso de um trigger point, de um ponto de tensão, tá certo? As linhas entre os músculos, entre as estruturas, elas podem ficar provocando restrições faciais, e as restrições faciais vão provocar todos aqueles outros problemas. Que a gente pode ver, por exemplo, uma face, que é uma face bem conhecida, face de Sibon, né? É uma face aqui, ó, entre o ombro, a primeira costela, a segunda costela e a clavícula. Olha só, essa face aqui, quando ela está restrita, ela pode provocar, inclusive, uma alteração na condução nervosa dos plexos, na condução vascular. A gente precisa soltar essa fáscia para poder soltar o ombro. Mas de perto tá aí. Inclusive mostra uma íntima relação aqui, ó. Aqui ele está falando pleuraldome, que é a parte superior já do pulmão. Ou seja, a gente não tem equipamento que diga, por exemplo, que uma estrutura pulmonar, no caso de uma afecção do COVID, vai provocar uma restrição facial dessas. Mas seria um bom estudo. Seria um bom estudo. Talvez a gente conseguisse ver uma reação pulmonar provocando um problema no ombro. Como a gente vê em consultório isso, clinicamente. A gente vê todos os dias. Hoje mesmo eu vi duas. Problemas nas costas por causa de problema pulmonar, mas não é comprovado cientificamente. Ah, não é comprovado, então não existe? Não, pelo contrário. Às vezes a pessoa não conseguiu provar, mas existe. A gente consegue observar isso aí clinicamente. E para quem me perguntou dos viscerótomos, está aí. Alguns dos pontinhos específicos. Existem algumas representações, mas a gente pode citar essas aqui, por exemplo. Ó, essa faixa aqui geralmente vai estar sendo referida na flexura, que é na dobra do intestino grosso ali, ou então no cólon descendente, no cólon sigmoide, que são estruturas do intestino, tá certo? Do reto, da parte superior do reto, pode estar provocando aqui dor no duodeno, ou seja, a pessoa chega com uma dor inespecífica aqui nessa região, pode ser problema duodenal. Cada víscera tem um pontinho. E existe, para a pessoa que me perguntou, e se existe uma correlação contrária do músculo provocando dor na víscera, mas existe hoje algumas técnicas, como por exemplo terapia neural, que o fisioterapeuta está tentando incluir aí no ramo específico, né? Você injeta um pouquinho, uma substância de procaína aqui em algum desses pontos, e ele dá um restart no sistema. Ele dá um restart. Ele desliga a condução nervosa ali por um minuto, ele dá uma inibida. A procaína, ela é uma espécie de anestésico, que vem do cristal, então ela dá uma inibida momentânea e o corpo respira, como se ele desse um restart ali no sistema. Então existe essa comunicação que é feita através de tratamento, como por exemplo, procaína terapia, e você dá uma injeção ali de procaína e vai, às vezes, diminuir um problema na víscera. Só que eu não gosto tanto de pensar desse jeito. Por que eu não gosto de pensar desse jeito? Eu explico. Porque simplesmente a gente fica imaginando como enxugar gelo, e eu não gosto de enxugar gelo. O meu problema, como é o meu canal, né? O meu canal no YouTube é Origem da Dor. Eu gosto de pesquisar a origem da dor e tratar a dor desde a causa. Por isso eu falo tanto de fisioterapia digestória, porque no final das contas, ela é a origem. Ela é a origem. Um grupo de cientistas ele fez um trabalho, que foi um dos trabalhos mais belos que eu já vi até hoje da minha vida. Eles injetam uma sonda nasoempérica, ou seja, vai do nariz até um pouquinho depois ali do estômago, provocam a insuflação de gases e analisam com biofeedback o que acontece com os músculos na parede torácica. E todos os músculos são alterados, todos. Outra causa
por exemplo, eles injetaram também no reto, mas como a gente está falando de ombro, por isso que eu estou falando aqui dessa região superior. Você provocou um inchaço no duodeno, na região do duodeno, a pessoa geralmente já provoca uma alteração no reto abdominal, para poder provocar uma acomodação do intestino. E se provocou uma alteração no reto abdominal, você já consegue imaginar aquela cadeia muscular agindo, né? Então, em tudo isso aí. A gente começa a falar de osteopatia, e como eu falei, osteopatia é holística. A gente tem que olhar para o corpo como um todo. Dei um passeio lá na frente pelas estruturas e pelas alterações estruturais que podem causar dores, as restrições dos eixos de movimentação do ombro, as orientações dos eixos de movimentação de clavículas, os bloqueios claviculares. Mostrei que os vasos também podem provocar problemas de dor. Mostrei que as vísceras podem provocar problemas de dor. E aí a gente vai abrir aí, como o Felipe pediu, faltando meia hora, para responder aí algumas perguntas. Já respondemos algumas que estavam ali no calor do momento. E vou responder aí algumas dúvidas agora para vocês. Tá certo? Deixa eu só ver como é que eu faço isso aqui. Pronto, eu acho que agora deve ter sumido aí a apresentação. Acho que vocês estão vendo meu rosto, né? Josi Santana, gente, que aula maravilhosa. Muito obrigado, Josi. Realmente dá um trabalho danado. Esses elogios, eles fazem um bem que você não imagina, porque dá muito trabalho fazer uma aula dessas. Muito obrigado. Confesso que eu me esforcei muito, então, muito obrigado. A posição de dormir tem relação com a disfunção do ombro? O Renan também disse que imagem perfeita. Qual foi a imagem, Renan, para a gente falar dela? Bem, pessoal, tem sim. Ó, tem muita coisa para se falar a respeito disso aí. Geralmente você vai falar de posição de sono, vai falar de ergonomia, que é melhor o travesseiro tal, é melhor... Alguém querendo participar da aula? Sim. E isso começa a gerar várias questões. Uma das coisas que o Pablo mais comenta nesse livro dele, meio que a ergonomia está fora de moda, ela meio que não existe. Se as cadeias faciais elas têm uma liberdade de movimento, o corpo ele tem que ser capaz de se recuperar. Por exemplo, a pessoa passou a noite dormindo assim, provocou um torcicolo. Quando ela voltar ao normal, ela tem que conseguir curar o próprio corpo. Então, a gente parte do pressuposto que se as estruturas estão livres, você consegue provocar a liberdade de movimento. Mas, na prática clínica, a gente consegue perceber que altera sim. Inclusive, eu tenho uma aula com a doutora Rani Barros, que a gente fala que um artigo, inclusive, diz que a posição do sono provoca linhas de expressão. E a gente sabe, por exemplo, se a pessoa vai mudar de cama, ela sente um pouquinho ali aquela dor. Só que o que que dizem, né? Que ela vai provocar dor. Mas se o corpo tá bom, tá são, aí essa lesão ela é recuperável. A pessoa tem que recuperar essa lesão. Se a pessoa não se recuperou, é porque tem alguma coisa errada. Então, fiz um resumo aí do que a visão científica tem mostrado, tem apontado para esse rumo. Se a pessoa dormiu a noite todinha, ficou com torcicolo, e ela não foi capaz de curar aquele torcicolo, se o corpo, depois que voltou a se movimentar normalmente, não foi capaz de provocar revascularização, de levar fora aqueles metabólitos ruins, e trazer coisas boas novas, até porque tem alguma estrutura que não está funcionando direito. Mais ou menos isso. Mas pode provocar? Pode. Não pode continuar depois que a pessoa acorda. É mais ou menos isso. As dores tensionais no quadríceps podem estar correlacionadas a quais músculos em uma cadeia muscular? Eita, poxa. Deixa eu responder isso aqui daqui a pouco, porque a aula é de ombro, Liz. Mas daqui a pouco eu respondo, viu? Carlos Eduardo, brigadão, Carlos. Aula incrível, Ruth. Obrigado também, Ruth. Muito obrigado. Dor no ombro e na cervical pode ser decorrente de atemia.
Nossa, foi longe, hein? Felipe, eu não sei se o Felipe está aí, acho que ia ter que sair. Me diz aí se alguma programação do Meeting vai falar sobre ATM. Eu acho que eu tenho essa programação. Eu tenho a impressão de que vai falar. Tô aqui sim, Raul. Vai, né? O que que manda? Mas eu vou antecipar aqui, então, a resposta. Pode sim, viu, Bianca? Nesse meeting a gente não vai trabalhar com DTM, não. Ah, não, né? Beleza. Não, Então, nesse meeting não, mas a gente vai ter reunião amanhã para fazer outros eventos, provavelmente a gente aborde algum assunto referente, tá? tá bom, para não entrar no assunto de ninguém. Mas pode. Olha só para vocês terem ideia, a gente falou muito ali daquela articulação, tá certo? Do tronco, da entrada da coluna, a entrada da coluna vai entrar no osso occipital, tá certo? E essa articulação do osso occipital com o esfenoide, eles são o chassi do crânio, certo? O chassi do crânio. Então, para você ter ideia, a maxila, ela está completamente ligada nessa mesma linha articular. Aqui, através da mobilização da maxila, você consegue soltar uma articulação lá na base do crânio, para vocês terem ideia da ligação, do grau de ligação. E a maxila e a mandíbula, elas estão presas por uma série enorme de músculos. Já se sabe que, provado, processos psicológicos podem gerar dor nos dentes. E, por exemplo, se a pessoa não tirou um dente, a pessoa, aquele famoso lá, aqui se chama dente queiro, não sei como é que se chama por aí, a pessoa tirou um dente lá de cima e não tirou ali, por exemplo, um dente de baixo. Aí a articulação lá do dente, ó, que o dente também tem articulação, de cima com de baixo, que é chamada oclusão. A oclusão, as cúspides, elas têm que bater exatamente, as cúspides de cima tem que bater exatamente na cúspide de baixo. Se tiver assim, tá errado, se tiver assim, tá errado, tem que ser assim. E aí é a oclusão perfeita. Se você perdeu essa oclusão, cada uma daquelas cadeias musculares que nós falamos, cada uma está correlacionada a um par de dentes. Então, assim, esse assunto de dente, ele vai longe que vocês não querem nem imaginar. Vai tão longe que está longe de ser elucidado, inclusive. Mas problemas dentários podem provocar alterações na ATM, e a ATM pode provocar dor no corpo inteiro. É uma resposta assim rápida, é um resumo. Kivia Oliveira, obrigado. Paula também, muito obrigado. Aula muito top, que show de aula, gratidão. Obrigado. Matheus, muito obrigado. Adorei, gostaria de estudar mais a fundo. Tem como passar uma referência de estudo? Tem, tudo isso aí que a gente está falando tem nesse curso na fisioterapia digestória. Semana que vem tem mais uma live. Eu posso pedir aí a autorização para o Felipe depois para postar essa live aí para vocês. A gente vai falar sobre fisioterapia digestória e vai explicar a relação dessas cadeias digestivas com as dores no corpo, tá certo? E aí lá a gente passa, porque a fisioterapia digestória fui eu que criei, né, o método chamado fisioterapia digestória. A gente estuda a influência das vísceras em todos os órgãos. Começou isso na osteopatia, mas a osteopatia ela chega num certo ponto que para. E aí depois, por exemplo, como é que a pessoa vai tratar uma gastrite, como é que vai tratar uma esteatose hepática, como é que vai tratar uma dispepsia. Cada uma dessas alterações, a fisioterapia pode tratar, né? Através de uma área, de um conhecimento que a gente também passa no curso, que é a fitoterapia, também a gente passa muito fitoterapia, e também medicações de livre prescrição do fisioterapeuta. O fisioterapeuta pode prescrever muito remédio, às vezes nem sabe. Tudo isso a gente passa no curso de fisioterapia digestória, inclusive a avaliação e tudo. O curso de fisioterapia digestória que vai ser, inclusive, acontecer em São Paulo. A gente está só esperando essa pandemia toda aí acabar, mas temos algumas lives na próxima semana, nas 2 próximas semanas, eu e o Felipe, falando aí, a gente sempre permeia por esse assunto, mas eu vou falar uma live sobre fisioterapia digestória. Então, quem está aí e quiser assistir, vou ficar muito feliz de ter vocês lá. Também Maria Calorina, a Islan Fukuda, muito bom, muito obrigado a todos, de coração mesmo.
Paula perguntou se tem aula gravada, que fez o cadastro ontem. Tem sim, viu, Paula? Por exemplo, essa minha aula, os alunos só vão ter acesso na semana que vem. É uma forma da gente premiar quem está assistindo às aulas, ao vivo, e também através das respostas desse chat, desses últimos 30 minutos. Só pergunta quem está participando. Mas, por exemplo, nessa semana você teve acesso já à aula do professor Felipe Alavaz. Você também já tem acesso às aulas do professor Paulo. Você também já tem acesso às... Só dar uma olhada aqui. As aulas do professor Marcos Brito, também já tem acesso. Tanto do Marcos Brito, que é o diretor da escola, da Físio Instituto, Instituto Físio. Instituto Físio é o nome da escola, mas no Instagram é Físio Instituto, não sei se vocês já perceberam, né? E já tem a aula dele lá, disponível, já tem a aula do professor Felipe. Muito obrigado, Ezequiel. Era uma imagem de manipulação ou não da face. Manipulação da face. Perfeita aula, obrigado. Acho. Poderia me dizer se essa foi a primeira aula? Não, foi a terceira aula, e como eu disse, já tem acesso aí. O Renan já respondeu ali, Super Renan. E muita gente dando os parabéns. O sotaque é contagiante. Obrigado. Olha, vou aceitar aí como um elogio. Eu dou uma forçada, porque eu também gosto do meu sotaque. Obrigado. Estou no 4º semestre de curso de fisioterapia e já decidi a osteopatia é minha área. Osteopatia é um começo, eu aconselho todo fisioterapeuta a fazer osteopatia. É um novo nascimento, um renascimento, viu? Tem que renascer com a cabeça aberta. Viu? Uma dica. A síndrome do impacto poderia gerar uma síndrome do desfiladeiro torácico, como identificar? Ah, sim, é o mais clássico, né? Aqui a gente abordou tanto o tema out, que a gente acabou não falando disso, né? E geralmente eu ainda acredito no contrário, tá certo? O desfiladeiro torácico provocando uma síndrome do impacto. Mas tudo isso ali, o que acontece é um congelamento, também conhecido como ombro congelado. Por que ombro congelado? Porque as fáscias, elas endurecem, elas enrijecem, perdem a mobilidade. Então, tudo aquilo ali que acontece naquela síndrome do desfiladeiro torácico, na síndrome do impacto, ela está sendo provocada por uma alteração facial gigante, que prende o ombro mais do que deveria e acaba perdendo e entrando naquele ciclo vicioso, que quando uma alteração acontece, gera edema, o edema ele vai provocar hipomobilidade, a hipomobilidade vai gerar um aprisionamento facial. Isso aí é um ciclo vicioso. Aquele estudo que eu mostrei, um daqueles estudos que eu mostrei, ele mostra que e é uma das coisas que está mais sendo estudado no Fascia Research, que só a mobilidade das fáscias é que pode devolver esse movimento deficitário, esse movimento deficiente. Então, assim, tudo vai provocar esse congelamento, tá bom? Marcos, obrigado, Marcos, eu vou divulgar sim. Alteração em crânio, vou divulgar, ele está falando da questão da fisioterapia digestória, eu vou divulgar essa live aí para vocês, tá certo? Passa suas redes sociais, de novo, vou passar aí o Instagram, raul.lobato.osteopatia, lá tem muito conteúdo para quem quer se aprofundar já nisso aí, tem muito artigo científico, as evidências, só uso evidência das últimas evidências que saíram, é meu hobby, ler evidência científica dessa parte digestória. raul.lobato.osteopatia, tem um canal também com muitas aulas, a origem da dor, tá certo? Esses dias eu dei uma paradinha por causa de um problema aqui pessoal, mas estou voltando aí. E essa semana eu falo para vocês. A aula do Felipe é liberada amanhã mesmo, sexta-feira. Gratidão, excelente. Opa. Não, osteopatia tu faz lá no Instituto Físio, rapaz. Não fala de outra coisa. Aqui, esse Instituto Físio é um instituto que eu sou professor, o Felipe é professor, o Marcos é professor, todo mundo é professor. A gente desse meeting aqui...
Ô, Raul, Oi. é o Marcos. E aí, É Marcos? que o pessoal todo aí daqui de Araçatuba, da minha região aqui, conhece por Brito, né? Na hora que você fala Marcos, Ah, ninguém Marcos conhece. É Marcos Brito, então é Brito. Então o pessoal Brito. fala, é o Marcos, não sei o que tal, não é o Brito, beleza? Pronto, aí o Brito Só para o falando. pessoal que está ouvindo aí, fala, quando ele fala Marcos aí é o Brito, tá? Mas pode chamar de Marcos, sem problema. Eu não sabia aí, ó. Professor Marcos Brito, é o diretor da escola. Fiz Instituto Físio. Excelente aula, obrigado, Priscila. Aí tem uma dúvida aqui. Ah, sim, existe. É até o nome de uma síndrome, Guilherme. Fala que se pegar uma criança de 7 a 8 anos pelo braço, pode machucar o ombro, rompendo o ligamento. É verdade. Se eu não me engano, esse nome tinha até síndrome da babysitter, da babá. Tem algum nome assim, é verdade. Rompe os ligamentos, viu? Ô professor, mas uma criança de 7, 8 anos, ela vive se pendurando em qualquer lugar assim, não é a mesma força? Tipo, você pegar uma criança e erguer pelo braço quando você tá brincando com ela, ou mesmo quando ela tá, vamos dizer assim, Não, brincando, se pendurando? é assim, o que vai mudar aí é a consciência. É a consciência da pessoa. Quando a pessoa está braqueando, ela quer braquear. E quando você, um adulto, provoca uma tração no ombro, você pode provocar uma extrusão da cabeça do húmero, e essa extrusão da cabeça do húmero pode provocar uma frouxidão ligamentar, ou uma ruptura dos ligamentos, né? Como a criança ela ainda está nessa idade, ainda é muito nova, há uma possibilidade dela se recuperar, mas também há pessoas que ficam com a frouxidão ligamentar o resto da vida por causa dessa lesão. Fora que uma lesão de um adulto tracionando o braço de uma criança pode provocar até lesão no próprio plexo. Viu? Há relatos de lesão no próprio plexo. Aí o que vai mudar de um caso para o outro é a consciência, é aquele velho ditado, quando a pessoa está esperando o movimento acontecer, a propriocepção protege o corpo. Né? A consciência, ela gera o fator da propriocepção articular. Eu não sei se eu consegui responder, mas... Ok, obrigado. Eu falei um pouco sobre o mecanismo de dor em relação à osteopatia. Foi tudo isso que a gente falou. Nossa, a aula todinha. A aula todinha. Link no canal do YouTube. Cotovelo de babá vai ser, acho que vai ser mais para baixo, né? A articulação mais distal. Mas existe essa do ombro também, como foi relatado. Agora eu não lembro o nome exatamente, mas se eu não me engano é a síndrome da babá mesmo, da babysitter. Não sei se teve alguma pergunta que eu não respondi, os meninos aí que estão acompanhando, o Renan, o Felipe, o Brito, chamar de Brito agora. Se não, pessoal, agradecer aí, viu? Sim, realmente o assunto de ombro é um assunto muito vasto, vocês viram aí. É a articulação mais móvel do corpo. Por ser a articulação mais móvel, é a mais passível de lesão também. E todos aqueles ossos que nós mostramos ali no começo da aula, cada um está sendo influenciado por uma dezena de forças. E no final das contas, inclusive aquele último estudo que eu mostrei sobre os proprioceptores, eles mostraram que nenhuma estrutura específica é responsável pela estabilidade do ombro, nenhuma. É o conjunto de estruturas que dá estabilidade do ombro. Não é a cápsula do ligamento que vai dar estabilidade, não é só o músculo do manguito rotador que vai dar estabilidade. Eu mesmo, quando era mais novo, adolescente, estava dirigindo o carro e bati em um ônibus, né? E eu tive uma lesão desse ombro. Ainda hoje, quando eu vou fazer algum tipo de exercício físico, para ombro, eu preciso provocar uma hipertrofia momentânea dos músculos rotadores, dos rotadores do braço, né, que vai formar ali o manguito rotador, para poder dar uma estabilizada. E aí, com essa hipertrofia, eu consigo fazer o treino, mas nada por estrutura de ressonância magnética, nada tem problema no meu ombro, mas ele tem instabilidade. Então, assim,
As estruturas ósseas estão normais, as estruturas musculares estão normais, mas existe alguma coisa que ainda não se sabe, quem sabe a fáscia, quem sabe algum músculo intrínseco, alguma coisa provoca uma união dessa estabilidade para ser uma estabilidade maior, mais firme, e aí isso tudo vai estabilizar o ombro. Não é assim, o rotador interno é mais responsável pela estabilidade do que o labrum. Isso não existe. Já foi provado nesse estudo, tá certo? Bursite, eu acho que ela é uma provocação da Priscila, falar sobre bursite, né? Existem muitas bursas no ombro, né? Acho que são 6 ou 8, né? Geralmente, vamos dar um exemplo aqui. Aqui está o húmero, tá certo? Vai se provocar ali uma fusão no acetábulo. Como eu falei, ele percorre 8 eixos de movimento. Ele gira, tá certo? Ele gira. Se algum desses eixos está travado, é porque existe algum espasmo muscular ou alguma alteração muscular travando ele. Geralmente é assim que acontece. E eu posso usar até um exemplo também da coxa femoral, que é melhor para vocês entenderem. Na coxa femoral ali, geralmente, a pessoa tem bursite, a maior quantidade de bursite, se eu não me engano, 68% das bursites, ela ocorre na bursa inferior. Na bursa inferior. Ou seja, quando a pessoa tem um sobrepeso, tem um excesso de peso, a tendência seria de que o fêmur estivesse contactando na parte de cima da articulação. Mas não. A bursite, ela ocorre na bursa inferior. É um contrassenso científico. As pessoas, meu Deus, mas como é que essa pessoa com sobrepeso não está provocando choque na bursa de cima, está provocando na de baixo? É porque os músculos que vão causar esse tipo de alteração, né, eles prendem o fêmur por baixo, eles seguram o fêmur embaixo. Então, assim, é um músculo que está em espasmo, é uma contração fora do normal, muito forte, constante. A pessoa vai dormir, está com espasmo muscular. Acorda, com espasmo muscular. Anda, com espasmo muscular. Então, esse problema muscular que está causando uma alteração posicional, no caso aqui que a gente está falando da aula do ombro, está provocando uma alteração posicional, vai provocar o choque da articulação com a bursa e vai provocar a inflamação da bursa, vai provocar a inflamação de tendão. Geralmente, você conseguindo liberar um músculo, você consegue liberar a bursa, ou então um conjunto de fáscias, uma cadeia muscular, você consegue liberar uma bursa e dar um alívio para ela. Você consegue também através de uma mobilidade articular bem feita. A osteopatia tem sido muito comentada em relação à manipulação e não se consegue individualizar onde que é atingir, que você tem a dizer, isso aí é o seguinte, eu já tenho 10 anos de consultório, né, de osteopatia. Uma música chata aqui. 10 anos já, e eu nunca deixei de aprender na minha vida. As minhas manipulações hoje são muito mais finas do que há 10 anos atrás, isso eu não tenho nem dúvida. Mas existe o processo de aprendizado. A pessoa, quando começa a entrar numa turma de osteopatia, vocês vão ver lá no FIS Instituto, você tem ali 2 ou 3 alunos por maca e você tem que praticar nos seus próprios companheiros. Então, ali você já vai provocando uma prática e depois você reveza, você pratica em todos os alunos da sala. Isso é para dar uma segurança de manipulação, mas não entendam que aqueles anos de osteopatia vou fazer de você um manipulador fino. Existem manipuladores que conseguem manipular especificamente aquela vértebra. Agora, você não adianta querer comparar um manipulador fino experiente, um Barral, um Busquet, a uma pessoa que está entrando no curso de osteopatia. Isso não existe. Existe aquela expertise. E isso é só a prática que dá. Isso aí ninguém pode ensinar para você. Só a prática que dá. A gente pode tentar deixar você o mais correto possível nos parâmetros, mas tem ali um pulo do gato que é só a prática que dá para você. Por isso que é tão importante
você ir atrás de professores bons, de professores com quem você se identifique, consiga transmitir as coisas para você, porque, como a gente diz, o professor, ele faz a matéria. Então, existem professores que estão mais interessados em mostrar que sabem, e existem professores que estão mais interessados em transmitir o conhecimento. Você tem que começar a decidir, a escolher com quem você está aprendendo mais, para poder conseguir chegar mais perto da solução, tá certo? Eu não tenho nem dúvida, hoje mesmo eu consigo fazer, eu consegui liberar a gente chama de toxicose, uma FRS, na verdade. Uma lesão na coluna, vamos dizer que aqui serão os processos espinhosos e aqui os processos transversos. A coluna, ela estava dobrada, é como se fosse uma torcicolo, só que estava lá na parte lombar, né? Uma FRS lombar. Essa manipulação é provavelmente a manipulação mais difícil da osteopatia para mim. E eu consegui manipular exatamente aquela vértebra. O paciente tem um alívio da dor imediato. Imediato. Então, assim, é o tempo, né? Caso de subluxação, o que fazer? Eu não gosto muito de mexer em subluxação sem exame de imagem. O Crefito, ele hoje já disse que a gente não precisa de exame de imagem para tomar a decisão clínica. Mas, pelo fato do paciente, da gente não saber o que está passando na cabeça do paciente, eu gosto de ter uma imagem, tá certo? Se foi subluxação traumática, eu só costumo entrar com osteopatia depois do tratamento da fisioterapia convencional. Porque eu não gosto muito da fisioterapia para subluxação, para trauma com fratura, não gosto muito. Eu gosto mais de outro tipo de ferramenta. E aí depois, quando já tiver corrigido, por exemplo, ali um ligamento que foi rompido, se foi no caso, se tiver feito uma cirurgia, aí a gente entra com osteopatia. A não ser que a pessoa faça o exame e o médico diz, não vamos fazer cirurgia não, foi uma lesão grau 1, só fisioterapia. Aí a gente entra com tratamento igual. Avalia as mobilidades primeiro de todas as estruturas, primeiro húmero, clavícula, escápula, externo-clavicular, cromoclavicular, avalia todas as mobilidades, trata todos os eixos de movimento, trata todas as cadeias de movimento, depois vai tratar todos os acessórios, vasos, nervos, músculos, e é toda a mesma sequência, só que as alterações variam de um paciente para o outro, que é o caso da especificidade, né? Em caso de subluxação, eu acho que foi a mesma pergunta, acho que eu já respondi. Adorei a aula, perfeito, obrigado. A manipulação afina dia após dia, exato. Outra experiência do Renan também, osteopata, ó. Ela vai afinando, o fisioterapeuta vai ficando mais fino, né? Falo isso porque eu já vi em relação ao sacro, que tem uma mobilidade pouquíssima, de poucos graus, como se consegue. Todas as articulações, elas têm, no mínimo, um micromovimento. Esses meus alunos de osteopatia craniana, por exemplo, geralmente saem maravilhados, porque só o que tem é a gente falando mal da osteopatia craniana, mas a maioria das pessoas está julgando sem ver, sem conhecer. Tem um caso de um artigo aí de um cara que fez osteopatia e ele fez o terror da osteopatia craniana. Na minha opinião, ele não sabe o que é uma fáscia. A pessoa não consegue sentir, realmente isso varia de professor para professor. A pessoa tem que ter professores bons para ensinar o que é a essência da osteopatia. Assim você consegue entender o que é. Eu tenho resultados maravilhosos com a osteopatia craniana e os movimentos são mínimos, micromovimentos. O sacro, ele tem... Eu não acho o movimento de sacro curto, não. Um outro dia eu posso combinar um atendimento aí, vamos ver o que a gente faz, ou então combinar um vídeo para postar no grupo. O movimento do sacro, ele é absurdamente grande, ele varia aí 3 centímetros, 2 centímetros, ele está aqui, você faz o teste do rebote, ele anda 2 centímetros, 3 centímetros, é grande o movimento do sacro. A fraqueza do serrátil anterior, que pode gerar uma discinese escapular, ou afetar o ritmo escapular, pode ser decorrente do oblíquo externo não estar com a fáscia liberada, que, segundo alguns estudos, está conectado no serrátil anterior. Só que pode. Marinatose, né? Pode sim.
Vou já explicar isso aí. Em relação à cervical, já que os testes que se tem falam que tem baixa acurácia para manipulação, como fica a nossa manipulação. Não, na verdade tem muito estudo falando, tu deve estar falando da artéria vertebral, do risco de rompimento da artéria vertebral. Existem vários estudos mostrando aí que a manipulação de cervical anda muito longe, é tudo realmente por causa de medo, que domina isso aí é medo. O teste de compressão da artéria vertebral, avaliando o oculomotor, o nervo oculomotor, a gente avalia, por exemplo, se com a extensão cervical, a pupila de um lado tem midríase ou miose com relação à outra, se diferencia. Em todas as pessoas que eu testei isso na minha vida, só em uma aluna que esse teste deu positivo, ou seja, não era bom fazer porque era um teste de compressão da artéria vertebral. Se você manipular em extensão, tipo, manipulação em extensão é, por exemplo, o que o Rambo faz no filme para matar a gente, o Jean-Claude Van Damme, aquele povo fala. Eu não manipulo em extensão, eu só manipulo em flexão. Assim, se você fizer uma manipulação muito arriscada e num teste positivo, você tem algum risco, mas pelo contrário, tem muito estudo mostrando que existe segurança, viu, Marcos Luiz, para fazer esses testes de compressão de artéria vertebral e saber se está correndo risco ou não. As manipulações que se faz em osteopatia são manipulações em flexão, ou seja, você não comprime as artérias, não, você frouxa elas. Olha só, se a pessoa tiver faltado vários anos de osteopatia lá na escola para poder cometer um erro grave como esse, viu? Porque primeiro, antes de aprender a fazer, você tem que aprender o que não fazer. A verdade é essa. Eu deixei o assunto da Marina um pouco para depois, porque é o seguinte, o que esses estudos mostraram, Marina? O que se fala, assim, eu não gosto desse termo, fraqueza muscular, então, porque às vezes não é o músculo que está fraco, não. O que acontece? Esse grupo de estudiosos que eu estava falando antes, eles injetaram gases e viram o que estava acontecendo na parede muscular. O que eles viram? Inclusive com relação, por exemplo, aos intercostais. Os intercostais são músculos que vão, quando se contrair, subir, elevar as costelas e expandir a caixa torácica. Esses músculos, eles ficam permanentemente em estados de contração, ou seja, num espasmo muscular, uma contração constante, por causa de uma alteração que está ocorrendo ali em víscera. A pessoa tem gases, o diafragma sobe, os intercostais entram em expansão, provavelmente para a caixa torácica não perder aquela capacidade pulmonar, o pulmão não perder aquela capacidade pulmonar. Então, a caixa torácica que está aqui, ela se expande. Isso aí quem faz são os intercostais, tá certo? E esses intercostais estão ali em contato direto com o serrátil também, por exemplo. Esses músculos, não é que eles estejam fracos, eles estão inibidos pelo cérebro. O cérebro inibiu eles, por exemplo, não, em alguns casos, aí eu estou falando dos intercostais, eles estão em espasmo. Mas o cérebro inibiu, por exemplo, o transverso do abdômen, o reto abdominal, para poder a barriga expandir. Então, assim, não é que o músculo esteja fraco. Ele está com uma centralização negativa. Ou seja, o cérebro está mandando ele relaxar. Aí você pode fazer 300 abdominais por dia. E você não consegue vencer isso. Só consegue vencer se tratar a víscera. Não sei se conseguiu entender. Mas no resumo da pergunta dela, se a fraqueza do serrátil pode gerar discinese e afetar o ritmo. E isso, por causa do oblíquo externo, não está com a face liberada. É a cadeia, tu está falando da cadeia muscular todinho. Tu falou a cadeia muscular toda. Isso aí pode acontecer. A discinese escapular sendo provocada por fraqueza muscular. Ele falou, de novo, Marcos, em relação à cervical, já que os testes falam, sim, creio que os pacientes têm que entender também. Hoje eu pude entender melhor para explicar para os meus pacientes. A osteopatia em si, eu conheço pessoas que não creem no tratamento. Existe.
A gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, porque as pessoas voltam pelo resultado. Isso aí você pode acreditar. A pessoa ficando boa da dor, ela volta e ela acredita em você. E ela acredita mais em você do que qualquer outra pessoa que você fala. Porque geralmente quem vai se tratar com osteopata já passou por muitos outros tratamentos. Tá? Já desesperado, e aí chega no osteopata, a dor para. É assim. Então, assim, o que eu tenho mostrado, que eu mostrei para vocês hoje foi um resultado assim, de muitos anos de estudo, com áreas diversas, as mais diversas possíveis, né? Nem quero imaginar por onde eu ando buscando artigos científicos. Mas se foi uma experiência muito grande que eu passei para vocês, ou seja, não é em qualquer lugar que vocês vão escutar falando isso, por exemplo, os estudos de Home, não é em qualquer lugar que vocês vão escutar falando isso. Mas, se quiser, podem pergunta lá por direct, no Instagram, tem muita aula já no Instagram, no YouTube, no Instagram também, que eu postei. É só ficar de olho e ir atrás do conhecimento, né? Como diz lá na Bíblia, o conhecimento está lá, a porta está lá, mas você tem que bater para ela abrir, tá? Hugo Tirusa. Tesoura. Hugo Tesoura. Ele é errado, ele tesoura. Ele tirusa. Certo? Obrigado, muito obrigado, Hugo. De verdade mesmo. Então, acho que se não tem mais dúvidas, a gente vai ficar por aqui, né? Bem no horário certo, 22 horas. Também a Letícia. Muito obrigado, Letícia. Espero ver vocês aí em breve. Kátia, é humildade acima de tudo. Ninguém sabe de nada, Kátia. Todo mundo está aí apanhando dessa doença. É só para provar que ninguém sabe de nada, viu? A gente pode até minimizar os efeitos aí da falta de conhecimento. Mas numa live como essa, por exemplo, se eu pudesse fazer, como a gente vai fazer uma live semana que vem, eu e o Felipe, eu tenho certeza que eu e ele junto a gente sabe muito mais do que só. A humildade serve para essas coisas. Obrigado aí por todos os elogios. Marcos Luiz, muito obrigado pelo raciocínio clínico. Obrigado aí, pessoal. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. A aula vai ser disponibilizada semana que vem para as pessoas que não assistiram. Amanhã tem a aula do Felipe aí disponibilizada. A do Brito também já está disponível para assistir. Vamos lá, tem certificado aí valendo e eu aguardo vocês também, viu? Com as dúvidas. Aí vocês precisam clicar aqui, ó, bem lembrado, Renan. Vocês precisam clicar aí nesse link para confirmar a presença da aula, tá bom? Valeu, obrigado aí, pessoal. Boa noite. A gente vai ficando por aí. Falou, professor. Boa noite.